se sentar, fazer a leitura da convocação, para a gente iniciar essa reunião. Convocação, Montes Claros, 1º de agosto de 2025. Prezado conselheiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca a Vossa Senhoria para a 40ª reunião ordinária deste Conselho, data 6 de agosto de 2025, quarta-feira, horário das 13h30 às 17 horas. Local, plenária da Câmara Municipal de Vereadores de Montes Claros. Expediente, justificativa de ausência dos conselheiros. Justificar a ausência dos conselheiros Amanda Mendes, Edmilson Alves, Emanuela Tomás, Fábio Sidu, Henrique Andrade, José Geraldo Ramos, Mariana Cristina, Rogério Gonçalves, Sandra Simone, Sheila Mendes, Valdeci e Osho. Comunicação de informes. No momento não há informe da presidência da Secretaria Executiva. Boa tarde, presidente. Pessoal, eu gostaria de pedir a todos que assinem a lista de presença, ela está passando provavelmente por agora. Ela tem um QR Code para vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês, completinho, e aí cada um deles recebe a declaração de presença. Para os conselheiros, idem, mesma coisa, vocês podem assinar a lista que está no e-mail, está no grupo e também está no site. Todos podem acessar pelo site e vocês conseguem ver a ata da reunião, conseguir a declaração, atas e documentos necessários, tá bom? Obrigado. Informe os conselheiros, Nayara. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu queria aqui fazer um informe. Eu queria assim, saber se o sistema Viver consegue gerar um relatório dos usuários e medicamentos. Queria saber também qual é o período de abastecimento das farmácias da zona rural. Também queria saber quando o fornecedor não faz a entrega no período determinado, se há um comunicado para esses PSFs, porque é preciso fazer um estudo da distribuição dos medicamentos nos FFs, tendo a consideração que a zona rural está ficando desabastecida. Uma vez que a equipe vai na comunidade, faz aquele atendimento e aí passa a receita, mas o medicamento não tem aquele medicamento. Aí a gente tem que estar vindo aqui no Major Prata ou no Maracanã para estar pegando esse medicamento. E ali tem um custo de passagem, tem pessoas que são idosas, que não conseguem até deslocar e que fica sem esses medicamentos, né? Fica até sem ter esses medicamentos para de que eles usam por dia. Então eu quero saber essa pergunta, senhor presidente, tá? Que os senhores possam trazer nas próximas reuniões, que é um questionamento não, de várias comunidades, e eu assim passei a saber, não são uma nem duas, são várias comunidades que os medicamentos estão faltando nas farmácias. Obrigado, Nayara. Eu vou pedir, como editados dessa organização, que seja formalizado, tá, por e-mail, para a gente ter uma tabela. A gente vai ter uma reunião já com a farmácia para falar sobre a distribuição dos medicamentos com componente especializado. Então, a gente já pode cobrir essa pauta junto. Próximo conselheiro, a informes. Márcio. Senhor presidente, só um questionamento. O conselheiro Valdeci Alves recebeu a solicitação do Monte Paulo relacionada à ouvidoria à reunião passada, o 313, e aí já é a terceira vez que ele fala da solicitação do Monte Paulo e não vem na reunião.
serviço para elaborar um relatório, e aí eu espero que a partir do momento da apresentação desse ponto de pauta que hoje, caso eu necessariamente pedir novamente, né, seria a remontação do trabalho, mas desrespeitoso a convocação, ela foi feita na sexta-feira. Se ele não viria, poderia ter pedido para retirar o ponto de pauta. Se eu não decidi pedir o ponto de pauta, não veio. Ele pediu. Então, assim, a equipe se mobilizou, você está ali correndo a semana toda, parando o trabalho dela para fazer o relatório, para que não venha, não justifica. Só falar que não veio, não justificar que não está batendo o ponto de pauta. Mais algum conselheiro? Por informes? Não? Foi solicitado à mesa a alteração da nossa ordem do dia. A gente iniciar da 3.6, né? Tem visto o doutor Enio aqui com a gente, está de plantão também, para apresentar o 3.6, e aí a gente faz essa alteração da 3.1 para 3.6. Todos os conselheiros de acordo com essa alteração e regime de votação? Aprovado. Então, vou ler a ordem do dia já ciente que o nosso primeiro vai ser a 3.6. Apresentação dos critérios, indicadores e parâmetros do edital 5, serviços de urgência e emergência, e do edital 4, serviços hospitalares e contratualização. Apresentação dos serviços de teleconsultoria e seus resultados. 3.2, 3.2, na verdade. 3.3, apresentação do fluxo da auditoria, principais demandas e encaminhamentos. 3.4, apresentação da cobertura vacinal da H1N1 e qual o plano de contingência. 3.5, apresentação da abertura de novos leitos de assistência à síndrome respiratória aguda grave, leitos clínicos intensivos. E apresentação do relatório de avaliação das atividades desenvolvidas pela gestão municipal no primeiro semestre do período de janeiro a junho de 2025. Todos de acordo? Então, convido o doutor Enio a plenária. Pessoal, só mais um. A gente também encaminhei ontem ao grupo, a gente incluiu esse ponto de pauta sobre o acréscimo de alguns indicadores solicitados pelo diretor. O grupo já foi pauta do nosso conselho, só foi preciso fazer alguns ajustes e ele ser apresentado novamente ao conselho. Todos os conselheiros estão de acordo? Regime de votação? Ok, aprovado. Tudo que a gente for fazer agora pelo conselho, a gente vai colocar em regime de votação, porque deliberando ou não, a gente vai ter esse fato registrado, tá bom? Com a palavra do doutor Enio. Boa tarde, tá? Meu nome é Enio, eu estou como presidente da Comissão de Urgência e Emergência na Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de agradecer a todos e agradecer a prestação da minha pauta. Vou falar sobre o recurso da urgência e emergência, desse incentivo. Só lembrar para vocês, é mais um incentivo, tá? E esse é o incentivo municipal. Porque o município achou justo que fizesse essa. O município achou justo que fizesse isso por conta de incentivar realmente a equipe de porta, porque realmente a urgência e emergência, o volume de pacientes que se encontram em situação de urgência é grande, então é uma forma da gente melhorar aí essa porta de entrada. Então, nós temos esse chamamento público de número 5 de 2025, onde foi a apresentação do edital, né, para credenciamento de estabelecimentos hospitalares no município de Montes Claros, visando o repasse financeiro para fortalecimento da assistência hospitalar e manutenção das portas de entrada da urgência e emergência. Lembrando que esse recurso, ele já era
passado, nos anos anteriores, tá? Então, isso aí é a portaria da Secretaria Municipal de Saúde número 15, que instituiu essa comissão, né? Que fazem parte o Dr. Antônio José Maria Cedrinho, a enfermeira Bruna Gonçalves de Castro Soares, eu e a enfermeira Fabiana Pinheiro Ferreira Cordeiro. Essa comissão ela se reúne semanalmente, todas as segundas-feiras, para avaliar todas as pautas de urgência e emergência, assim como o trabalho diário nosso, né? A reunião nossa fixa toda segunda-feira. Tá? O objetivo desse chamamento foi credenciar as unidades hospitalares que compõem a rede de urgência e emergência, tá? Principalmente hoje entraram nesse chamamento, estão participando da Santa Casa, o Hospital Doutorino, o Hospital Gilson Coutinho e o Hospital Mário Ribeiro, que prestam serviço do SUS no centro do município de Montes Claros. Isso obedecendo a tipologia de cada prestador. Hoje nós temos a tipologia de atendimento para cada prestador, lembrando que eles têm incentivo estadual e federal que acompanha essa mesma tipologia, tá bom? E eles integram a rede de urgência e emergência, eles estão dentro da grade de urgência e emergência que agora está sendo revista, nós estamos trabalhando nos ajustes junto ao Estado, vai ter algumas modificações com melhorias, tá? Que o município achou que foi uma melhoria na mudança da grade de urgência e emergência, que vai contemplar mais unidades regionais. Então, os requisitos para a concessão do incentivo é a manutenção da escala de plantão, as modalidades de atendimento conforme a tipologia do prestador e as necessidades específicas do serviço, que pode ser, o médico pode ser presencial, alcançável e sobre aviso, tá? E a conformidade com a deliberação CIP-SUS de número 4382 de 2023 e arranjos assistenciais definidos pelo Comitê Gestor de Urgência e Emergência da macro-região norte do Estado. É importante esclarecer para vocês, para alguns que talvez não tenham conhecimento, cada hospital ele tem uma tipologia, essa tipologia obedece ao corpo clínico e a capacidade instalada dele para fazer aquele atendimento. Então, nem todos os hospitais fazem atendimento em porta das mesmas especialidades. Hoje, o hospital que mais tem especialistas de porta é a Santa Casa de Caridade, tá? Hoje, o HC também está pegando uma gama maior de especialidades, mas, por exemplo, o Gilson Coutinho e a Leitonia são referências para a gente em clínica médica e cardiologia, tá? Mas são hospitais gerais que podem pacientes serem encaminhados para lá, mas não pela porta de urgência e emergência. Após o credenciamento, a Comissão Técnica Especial realizou visita em loco a fim de confirmar a qualificação das instituições habilitadas previamente, garantindo que sejam adequadas ao atendimento de urgência e emergência. Essa comissão foi em todos os hospitais, avaliando desde escala de plantão, os especialistas que estão na porta e a estrutura física daquela unidade para ver se pode fazer parte desse chamamento. Nós observamos várias coisas, desde como está sendo feita a classificação de risco desse paciente, tempo de chamada desse paciente. Então, foram várias coisas avaliadas para ver se o hospital tinha condições de participar desse chamamento. Basicamente, gente, nós mantivemos algumas coisas, modificamos, o indicador não foi mantido, mas ele foi mais, nós cobramos mais hoje das instituições pelo percentual de cobertura de plantão dos especialistas. Hoje, esse indicador é medido pelo número de plantões de 12 horas realizados por especialidade. Vou dar um exemplo: cirurgia geral, tá? Então, número de plantões de 12 horas realizados pela cirurgia geral, né? Que no caso da cirurgia geral ele é presencial, então ele recebe uma nota para ser presencial, recebe uma nota para ser alcançável e sobre aviso, vezes 100
vezes 100 dividido pelo total de plantões de 12 horas previsto para a especialidade no mesmo período. O indicador 2 foi colocado dessa vez, não existia esse indicador 2 no projeto anterior. Esse indicador 2, ele mede o tempo de decisão e conduta do pronto-socorro, que é a somatória dos tempos de atendimento dos pacientes do pronto-socorro em hora, no período, sobre o total de pacientes atendidos no pronto-socorro no mesmo período. Vou explicar. Se você chegar no hospital hoje de ponta, a diretoria do hospital cobra dos profissionais que o tempo de decisão para ele decidir sobre aquele paciente tem que ser menos de 6 horas. Isso é um conforto para o paciente. Quem já teve no hospital sabe como é que é. Fica com ansiedade, esperando o que eu vou ser internado, vou ser mandado embora, o que vai ser. E outra, quanto mais rápido a gente toma a decisão, mais benéfico para o paciente. Então, nós incluímos isso aí é um indicador para a gente de qualidade do serviço. Com isso, a gente cobra do hospital que o laboratório dele está fazendo o exame de forma mais rápida, o paciente está sendo levado para a tomografia de forma mais rápida, os exames estão sendo feitos para que o médico tenha esse tempo curto aí para tomar a decisão dele. E como é que vai ser feito essa avaliação? É a partir do momento que o paciente ele entra no hospital, a gente começa a medir, ele faz a classificação de risco, a gente mede. Então a gente vai saber o tempo da classificação de risco até o médico chamar, até ele solicitar os exames, até ele receber a alta. E a alta do paciente pode ser por várias coisas: alta porque ele melhorou, alta porque ele foi transferido, alta porque ele foi internado, alta porque ele foi na outra. Mas encerra aí o tempo desse paciente. Então vai ser um atendimento mais rápido, com mais qualidade para esse paciente. Tá? Rapidez nesse caso aí significa que nós estamos querendo correr o processo. Nós estamos querendo que o serviço tenha agilidade e competência para conduzir esse paciente mais rápido. Então, o valor do recurso é de R$10.935.041,76, proveniente do Tesouro Municipal. O período é de março de 2025 até fevereiro de 2026. E a distribuição, 60% mediante o cumprimento do indicador de escala de plantonista médico, que é aquele primeiro lá que eu mostrei para vocês, e os outros 40% condicionado ao cumprimento das metas qualitativas, que é aquele segundo indicador. As especialidades previstas para a distribuição dos recursos incluem todas as especialidades ali. Entretanto, nós deixamos claro para o prestador que ele podia incluir novas especialidades, né? Então, vocês vão ver que nesse novo chamamento vai entrar aqui a urologia, que é um gargalo que a gente tinha, tá? É um profissional sobre aviso, mas é bem interessante para a população, porque tem uma avaliação mais rápida desse profissional. Mas basicamente são a clínica médica, né? Ou emergencista, que hoje a gente tem essa especialidade na rede já, pediatra, cirurgia geral, ortopedia, traumatologia, neurologia, neurocirurgia, ginecologia, cardiologia, intervencionista, cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular, anestesista, otorrinolaringologia, radiologia, plástica, cirurgia pediátrica, urologia, oftalmologia e outros que, se o prestador desejar incluir. Logicamente, o dinheiro vai ser dividido entre as especialidades. Referente ao indicador 1, aquele sobre a presença do profissional na porta de entrada, anteriormente a gente não tinha esse cálculo, mas nós pesamos mais a mão aí, no sentido de ter mais a presença, o fechamento de todas as escalas. Então, se ele fizer de 0 a 90% da escala, nós não vamos repassar nada para ele. Tá? Se ele fizer de 90,1% a 100%, nós vamos repassar proporcional ao resultado. Se ele fizer 91% da escala, nós vamos passar 91% daquele 60% do primeiro indicador. Tá? Então, o que a gente está cobrando dessa forma? Porque a gente quer escala completa. Tá? Caso o cumprimento de escala em qualquer especialidade seja inferior a 90%, não haverá nenhum repasse, ainda que tenha atingido um percentual superior a 90%.
50% nas demais especialidades. Então, ele fechou clínica, tudo bem, mas ele não fechou cirurgia, não vai ser contabilizado. Entendeu? Então, nós estamos cobrando isso dele. Eles sabemos que o prestador deseja cumprir isso aí, porque é muito importante para ele também no funcionamento do hospital dele. O indicador 2 é aquilo que eu já vou explicar para vocês, é o tempo de decisão e conduta do pronto-socorro, é definido como o tempo médio que o paciente permanece em uma unidade de pronto-socorro desde a sua classificação de risco até o desfecho do atendimento, alta, transferência, efetivação para outro serviço, né, internação ou outro. Avaliação, avaliar, qual que é o objetivo? Avaliar a eficiência de atividade do fluxo de atendimento, garantindo que os pacientes recebam assistência oportuna e adequada. Vou contar um caso para vocês que aconteceu agora no meu plantão. Eu cheguei de um paciente lá há mais de 8 horas. Então, eles passaram para o médico não deu uma atenção, pediu mais um exame, voltou para o médico, outro médico, aí depois o outro médico foi com outro especialista. Então, que se tome a decisão. Isso é eficiência do serviço. E para isso, a gente precisa de coordenadores de unidade. Porque quando o coordenador cobra, todo mundo vai fazer. Então, aí a gestão tem que estar junto à equipe lá de baixo. O requisito obrigatório que todo paciente que tiver acesso a serviço de emergência deverá obrigatoriamente ser acolhido por enfermeiro ou médico. Isso é uma coisa que a gente precisa, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde, que se receber denúncias relativas a eu fui no hospital, eles me mandaram embora, não fizeram nada, eu nem entrei comigo. Logicamente, isso tem que ser avaliado, porque muita gente fala que não é a verdade, mas o paciente, todo paciente que entrar no serviço de urgência em mãos claras, ele tem que ser classificado. Depois da classificação do risco, que é aquela pulseirinha do corpo, aí sim, você pode hoje, como o município deixou isso bem claro para os prestadores, se o paciente, por exemplo, for um paciente classificado como verde, que não tem gravidade nenhuma, mas aquele hospital está cheio, ele pode ser encaminhado com outra unidade, desde que ele autorize que seja encaminhado para a UPA, qual foi a estratégia da família, porque o município se comprometeu a acolher esse paciente. Ele não tem gravidade, eu posso entender que não tem nada. Mas a primeira coisa, ele tem que ser classificado. Se ele não aceitar que ele quer sair dali, ele vai ser atendido ali. Tá bom? Então, obrigatoriamente, acolher todo enfermeiro ou médico, não podendo ser dispensado ou encaminhado à unidade por outro profissional. Então, ele só é encaminhado por esse. Tá? Então, aí o indicador 2. Com menos de 6 horas, se ele fizer todo esse processo com os pacientes dele, o repasse vai ser integral. Maior de 6 a 9 horas, o repasse é 90% do valor. Maior de 9 a 12 horas, repasse 80% do valor, e mais de 12 horas não tem repasse. Por que isso aqui nós colocamos dessa forma? Porque dentro do processo hospitalar existe alguns procedimentos que não dependem do hospital, mas dependem do tempo. Vou dar um exemplo. O paciente chega infartado, a gente precisa de um exame que ele tem que ser colhido 2 horas, 4 horas, 6 horas. Entendeu? Então é o próprio exame, é o tempo do exame que eu preciso. Então aí é uma das coisas que se encaixa aí. E nesses casos, logicamente, a comissão vai avaliar. Tá? Deixa eu a mensagem. Tereza, eu faço uma dúvida no meio de Luciano, mas sem ela, o Luciano não será melhor. Com certeza. Gente, obrigado, viu? Então, só para você, algum conselheiro que necessita de algum esclarecimento a mais, aberto aos conselheiros para alguma pergunta. Amém? Eu só tive uma curiosidade. Doutor, a efetivação desse valor foi maior do que a que a gente tinha. Qual foi o percentual? Se não me estiver enganado, era só 10 milhões nas anteriores, mas agora a gente aumentou 900 mil, correto? Não? Mas eu acho que foi esse mesmo. Eu acho que era 10 milhões fechado, parece agora a gente teve um aporte de 900 mil. Eram 13 milhões para 15 meses. E aí, eram 13 milhões para 15 meses. E aí agora a gente
gente fez proporcional e ficou 10.900 para 12 meses. Então, a gente só mudou a faixa. Esse recurso é só para ter esse recurso ou aprovação? Então, vamos ver, é proporcional, então? É alteração do... Como a gente falou no início, lembrando vocês, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde para os portugueses, é um prazer estar aqui com vocês. Esse recurso, ele não faz parte das obrigações municipais de aporte, é uma decisão de gestão, né? O gestor municipal, nosso prefeito, resolveu por aportar esse valor para melhorar o serviço de porta de entrada hospitalar. Então, quem trouxe para vocês o rigor de cada indicador. Por que a gente pode torná-los tão rigorosos? É porque a intenção é que o hospital se organize para entregar um serviço melhor nos pronto-socorros. Então, como a gente tem essa obrigação fiscalizatória contratual, a gente está utilizando a prerrogativa de pagar aquele que se propõe a fazer o serviço melhor. Então, o recurso vai ser aportado para aquele que cumprir os indicadores. Então, agradecendo ao doutor Enio pela sua apresentação, e vamos dar continuidade, então. Nosso próximo... tem que aprovar, verdade. Todo tem que aprovar, gente. A gente tem que pegar o ato, né? Então, vamos colocar em regime de votação para a aprovação desse edital, que a prefeitura está colocando, edital 4 e 5 de suas propostas. Em regime de votação. Isso, quem está aprovado, levante a mão. Lembrando, gente, aqui é um importante relato aqui, ó. A importância de o suplente nunca votar quando o titular estiver presente, tá? Se o seu titular está presente e você for suplente, não levante a mão, porque senão a gente vai ter uma dupla representação, tá bom? Então, olha que eu olhei para você que entendeu esse fato, que é importante, tá? Isso. Quando a gente fala em regime de votação, a gente vai fazer a abertura de mão. A gente está com o projeto, né, Alexandre, dos crachás, mas ainda está em processo de confecção. Cada votação já está próxima. Aí, ok, vai ficar melhor cada vez mais. Quer aprovar agora, presidente? A gente já não tem uma... Você quer aprovar? Então pode colocar aí na tela. Essa é a arte, foi isso, Alexandre? Aí para fazer já é fácil, só precisa que o plenário aprove, pode ser extra isso. Estando pronto, na próxima reunião a gente já... Então a gente tem duas artes aí, uma na cor verde, com o dedo levantado com ok, e vermelho como aprovado. É importante fazer uma de abstenção. Aí, de repente, nesse a gente faz isso. Isso, então vamos aguardar a próxima para a gente fazer o fechado, tá bom? Porque tem gente que pode ser que esteja voltando. São dois editais? Foi só os 5 então? Agora tem o 4. É isso? Então, gente, a gente aprovou, presta atenção aqui, o edital só da audiência de emergência, só os 5. Agora a gente vai ter a apresentação do 4, que é a contratualização de serviços hospitalares, que vai ser apresentada pela Bruna. Boa tarde a você. Primeira vez que eu estou falando aqui. Estou lá na Secretaria de Saúde, na Gerência de Fiscalização dos Contratos de Saúde, e recebendo também, né, do nosso secretário, junto com a equipe da Secretaria de Gestão Hospitalar, eu e mais os meus colegas gerentes, de construir o edital para o chamamento de contratualização. Este chamamento ele foi
apoio diagnóstico e urgência e emergência. O objetivo, então, é credenciar esses hospitais. Esse chamamento que está vigente hoje é o chamamento 2 de 2023 e ele vai se encerrar no dia 29 de dezembro. Se a gente conseguir finalizar todas as tratativas para colocar esse chamamento para começar e iniciar, então, depois dessa data, o objetivo é credenciar os hospitais da cidade para fazer os serviços de média, alta complexidade, os procedimentos clínicos, cirúrgicos, de urgência e emergência. Nós pensamos esse edital para 12 meses, mas por força da lei de licitação ele pode ser prorrogado por 10 anos. E o orçamento para esse chamamento é no importe de R$82.846,31. Então, nós temos aí um edital robusto, né? Mais de 500 milhões. Esse recurso, boa parte dele de fundo federal, outra parte de fundo estadual, mas também tem um aporte municipal neste chamamento. Por que nós trouxemos a apresentação separada? Porque a urgência e emergência ela tem um edital próprio, ela estava dentro do chamamento hospitalar que está vigente, mas hoje os incentivos municipais eles vão ser com um chamamento específico. Os serviços que nós vamos contratar, né, são cerca de 54 mil procedimentos hospitalares e 13.605 procedimentos ambulatoriais. Então, depois que o chamamento, os hospitais, né, de muitos lados, todos os hospitais interessados já têm conhecimento desse edital, embora suspenso, eles já têm conhecimento do que é o edital, já têm acesso ao plano operativo, já têm acesso à programação particular integrada e salário, e já, com base nisso, eles vão conseguir fazer a sua programação e apresentar suas propostas. Complementando aqui o orçamento desse edital, como eu falei com vocês, tem recurso das 3 esferas, o recurso federal na ordem de 73%, o que equivale aqui a. Houve um erro nesse valor ali novamente, mas eu acho que é 403 mil. Nós tínhamos corrigido essa informação, acho que é a dízima ali, né? Mas é 403 milhões 164 mil 427,30, 118 milhões do recurso estadual e 30 milhões de recurso municipal. Então, o município ele entra com o recurso aqui nesse edital na ordem de 30 milhões, mas ele entra também com os 10 milhões da urgência e emergência. No total, então, de 552 milhões. Os hospitais, eles recebem da seguinte forma, né? A previsão de repasse desses recursos, ela está prevista lá na portaria 3410, que vai reger a contratualização hospitalar, e ela vai estabelecer o método de pagamento da seguinte forma: uma parte é provisionada aos prestadores na modalidade pré-fixada e a outra parte na modalidade pós-fixada. O recurso do pré-fixado é composto pelos serviços de média complexidade, com repasse vinculado às metas quantitativas e qualitativas. Nós vamos falar depois aqui um pouquinho das metas qualitativas. Esse repasse é dividido da seguinte forma: o prestador vai receber 60% desse repasse, condicionado ao cumprimento das metas quantitativas. Esse repasse de 60% ele é feito de forma antecipada aos prestadores. E 40% é condicionado ao cumprimento das metas qualitativas. E ele vai sendo passado, então, depois de aferir o percentual que eles cumpriram nas metas qualitativas. O valor do pós-fixado ele vai se referir aos serviços de alta complexidade, meios complementares, o FAEP, e vai ser repassado aos hospitais após a conferência da produção, a aprovação e o processamento. Isso aqui foi uma alteração em relação ao edital vigente nas
só para vocês entenderem aqui, na regra atual, o serviço de média complexidade, que é o pré-fixado que eu falei com vocês, na regra atual, os hospitais recebem 90% e depois eles recebem 10% das metas qualitativas. Agora, com essa proposta, eles vão receber 60% e depois eles vão receber 40%. E o pós-fixado também, eles vão receber conforme a produção. É importante lembrar que não é somente esses recursos que nós falamos aqui que compõem os aportes que os hospitais recebem. Os hospitais também têm, como eles falam antes, a urgência e emergência municipal. Nós temos hoje também um aporte que é pago com recursos do município, que é os leitos transitórios, os leitos pediátricos, que nós temos na Santa Casa e no HC. Tem um acordo de cooperação, que é os 30 milhões que o município coloca nesse chamamento. Tem os incentivos estaduais e federais, os hospitais também recebem emendas parlamentares. E a gente chama atenção também que hoje o município ele também tem aportes municipais em 2 editais, que é o edital 4 de 2023, que está vigente ainda, que tem tabela diferenciada para procedimentos de cirurgia eletiva. E nós também temos tabela diferenciada para os procedimentos de ambulatorial no chamamento 7 de 2024. Então, o município também, além dos recursos do MAC, ele também tem aportado recursos municipais para incentivar que os prestadores façam esses serviços necessários aos usuários. Bom, nós fizemos também, com base nesse estudo, uma série de inclusões importantes para que a gente pudesse também acompanhar a prestação de serviço, porque não basta a gente contratar o serviço se a gente também não puder acompanhar a prestação de serviço e que ela seja com qualidade. Então, nós fizemos também uma série de inclusões de obrigações aos hospitais, para que eles possam cumprir com a legislação do SUS, possam cumprir essa prestação de serviço de maneira adequada aos usuários. E aí a gente colocou uma série de obrigações. No condado anterior nós tínhamos 57 obrigações, hoje nós temos 80, todas elas que foram pensadas não com base no que a gente acha, mas com base naquilo que está na legislação e o que se espera dos hospitais para prestar esse serviço de qualidade. E nessas obrigações aí, nós colocamos algumas aqui para vocês acompanharem, como por exemplo, a divulgação das escalas de plantão, das portas de entrada, nós temos as consultas especializadas, que devem ser realizadas de fato por profissionais especialistas, certificados, resultados dos exames em 15 dias, o agendamento do retorno pós-ato hospitalar, a apresentação mensal da agenda dos procedimentos. Então, na regulação, é importante que nós tenhamos as datas, a apresentação das agendas pelos prestadores, para que a gente possa fazer essa fila rodar, a apresentação da produção do serviço em tempo hábil, os relatórios de avaliação de metas em tempo hábil, fidedignos, e também o serviço de urgência e emergência funcionando como classificação de risco. É importante frisar que o município de Montes Claros coloca 10 milhões no edital de chamamento da urgência, mas também nesse contrato nós temos a posse da urgência e emergência de fonte federal. Então a gente também coloca isso aqui nesse contrato hospitalar. Para fazer isso acontecer, a gente precisa estruturar um serviço para monitorar e acompanhar e fiscalizar essa prestação de serviço. E aí a gente tem pensado, tem colocado para funcionar visitas em loco aos hospitais, não somente essa visita que acontece para a qualificação técnica dos prestadores, como ele falou lá no urgência e emergência, a equipe dele foi lá, visitou o pronto-socorro, avaliou a condição técnica desses prestadores. Aqui nesse chamamento hospitalar também, nossa equipe da Secretaria já está nomeada pela Portaria 37, também vai se dirigir aos hospitais para verificar em loco se o hospital tem condições de fazer todos os serviços
a gente quer que elas aconteçam de maneira rotineira, e não somente em momentos de publicação digital. Por isso que a gente tem a intenção de fazer inspeções regulares nas instalações, verificar as condições de funcionamento e a qualidade do atendimento que está sendo prestado aos usuários, a fiscalização de conformidade mesmo, que é verificar se o prestador está cumprindo as regras do contrato, se ele está cumprindo ali os regulamentos, se ele está assegurando que os serviços estão sendo executados conforme o que se exige, os padrões de qualidade. Nós também já começamos a fazer isso muito em parceria com a ouvidoria do município, que é um acompanhamento, né, um monitoramento das ouvidorias. Então, assim, toda ouvidoria que chega, no caso da regulação, que refere-se à prestação de serviço que é feito pelos prestadores, né, pelos serviços contratados, hoje a gente tem um cuidado de receber essa ouvidoria e não somente fazer uma resposta protocolar, né, uma resposta padrão, mas de identificar se tem um problema na prestação de serviço que está sendo feito e de identificar esse problema e cobrar dos prestadores a correção desse problema. E muitas das vezes a gente consegue fazer isso com esse monitoramento do turismo. Então, o hospital ele é chamado a responder àquela reclamação, mas do ponto de vista da gestão da Subsecretaria de Gestão Hospitalar, nós também temos acompanhado essas manifestações dos usuários, porque ela é importante, porque a gente consegue identificar ali pequenos problemas e que, se corrigidos de uma maneira rápida, a gente consegue melhorar os nossos serviços. E também é um objetivo, dentro desse estacionamento, realizar uma pesquisa de satisfação e qualidade, né? Então, a gente pretende colocar o QR Code, né, Patrícia? Colocar o coleta de dados para verificar a percepção do usuário em relação aos nossos serviços. Já estou finalizando. Bom, os hospitais, os proponentes, eles vão ser credenciados, né? Depois de apresentarem as suas ofertas, eles vão passar pela qualificação técnica, como já falei com vocês, aos hospitais. Nós vamos verificar logo o aparato técnico, né, que eles têm de oferta. Pode estar sempre. Aqui a gente só vou colocar aqui para vocês os indicadores de qualidade que nós temos hoje. São 29, o Domingo são 2, aqui são 29. Lógico que nem todo hospital tem 29 indicadores de qualidade, depende muito da oferta, da habilitação que cada hospital tem, mas esse é um rol de indicadores pelo qual o hospital vai ser avaliado, né? E que é esses indicadores aqui que condicionam o pagamento de 40% do pré-fixado. Você passa para mim? Bom, finalizei aqui para vocês, só para passar aqui que esse edital foi publicado em 25/7, ainda está suspenso, mas ele tem um cronograma de execução para a primeira oferta aqui, vai alterar um pouco as datas, porque a gente vai reabrir essas datas, mas eles vão ter um período para enviar a documentação, um período para a gente realizar as visitas técnicas, um período onde a equipe de gestão da regulação vai avaliar as propostas apresentadas, onde eles vão poder correr, e a gente vai homologar esse chamamento. É isso, muito obrigada. Algum conselheiro vai fazer alguma consideração, pergunta? É só importante deixar registrado que o município de Montes Claros está colocando 40 milhões do orçamento próprio na saúde. E aí, cabe a nós, como conselheiro, dedicarmos cada vez mais a fiscalizar que esse recurso está sendo bem utilizado. Sobre os contratos que o município já tem com as pronto-socorro, com os hospitais aqui em Montes Claros, como é que vai ficar isso? Os hospitais já têm contrato com o município, vão poder aderir esse novo edital para poder atender
as necessidades que a Secretaria traz nessas plantas? O município tem. Então, o município tem o contrato com os hospitais, que é o incentivo da urgência, que se encerrou em fevereiro. Nós abrimos um novo edital, ultimamente apresentado anteriormente. E aí é só importante frisar que, como o Luciano falou, esse aporte vai ser feito de maneira retroativa a março. Então, os hospitais eles não vão deixar de receber esse recurso municipal para conta de urgência. Esse edital é a contratualização de todos os serviços na prisão laboral, cirurgias, né? Também tem recurso para conta de entrada federal, mas são editais distintos, mas eles estão dando sua pergunta. Todos os hospitais podem sim ofertar, e não somente os hospitais públicos e filantrópicos, mas também os hospitais privados, né? Eles podem ofertar os serviços que estão lá na nossa tabela de procedimentos, que está no edital. Sim, sim. É porque o contrato da audiência é um repasse para fortalecer a porta, né? Para que essa porta tenha 100% de escala de cobertura. Essa é a intenção do incentivo. Nesse edital, a gente está comprando procedimentos. Consegui responder? Eu quis saber o seguinte: os que hoje já compram procedimento, já tem os serviços, esses que já estão, vão continuar igual. Esses editais que são vigentes, eles finalizam no momento em que os novos contratos foram assinados. Serão substituídos. Não vai haver diminuição das atividades. Foi para 80 de exigência. Isso, exatamente. Agradecemos a Bruna pela apresentação, muito clara, né? Realmente, muito claro sobre os serviços que a gente vai poder ofertar. Então, caso não tenha mais ninguém querendo fazer considerações, eu coloco agora em regime de votação para aprovação do edital 4 de serviços hospitalares à contratualização. Em regime de votação, aprovado por unanimidade. Então, neste momento agora, nós vamos para a apresentação, item 3.2, apresentação do serviço de teleconsultoria e seus resultados. Vanessa? André vai apresentar, cabeça na cabeça. Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia. Eu estou como coordenadora de telemedicina no município de Montes Claros e vim trazer para vocês aqui hoje as informações sobre o serviço. É um serviço novo das novas tecnologias em saúde que o município de Montes Claros instituiu. Hoje foi estabelecido, né, a coordenadoria de telemedicina. E essa coordenadoria de medicina ela trabalha com serviços de telesaúde e a implantação do SUS digital no município, que tem o objetivo de promover a transformação digital no sistema de saúde. O que é a coordenadoria de telemedicina? Ela está vinculada à Subsecretaria de Atenção Primária e à Diretoria de Atenção à Saúde. Atua nas ações de telesaúde, na implantação do SUS digital, e o objetivo é ampliar o acesso e a resolutividade dos serviços de saúde por meio das tecnologias digitais disponíveis. O que é telesaúde? O telesaúde é um serviço que utiliza da informação e da comunicação para levar serviços de saúde para a população, utilizando ferramentas como videoconferências, plataformas online e dispositivos móveis. É uma forma de acessar o cuidado de saúde
sem a necessidade de deslocamento físico, facilitando o acesso a serviços especializados e promovendo a continuidade do cuidado. Ela facilita o acesso dos profissionais de saúde, principalmente nas áreas remotas, onde os usuários eles têm mais dificuldade de acessar os serviços de saúde, principalmente os serviços especializados, naquelas especialidades gargalos, que elas estão concentradas nos grandes centros. Então, a partir de agora, os munícipes eles vão ter a oportunidade de estar acessando o serviço através das tecnologias digitais disponíveis. E assim promovendo o cuidado e o apoio técnico e também a educação permanente. Que essas tecnologias disponíveis, elas vão proporcionar também capacitações, discussão de casos dos profissionais junto aos especialistas dos grandes centros. Quais os serviços que estão em disponibilidade de telesaúde? Teleconsultoria, que existe hoje no país, né, gente? Teleconsultoria, teleregulação, teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento, teleeducação, segunda opinião formativa, sistema de suporte à decisão. Então, esses todos aqui hoje são as ferramentas que tem disponíveis dentro da telesaúde. Em Montes Claros, hoje nós temos disponíveis a teleconsultoria e o telediagnóstico. Aqui na frente eu nem falando para vocês. O parceiro do projeto não travando. Aí foi. Então, as ferramentas em Montes Claros hoje que nós temos disponíveis até então, que nós iniciamos essas atividades no mês de março de 2025, é a teleconsultoria. E o que é essa teleconsultoria? Que vocês estão aí, muitos ainda não sabem como que é e como funciona. É uma consulta entre profissionais da saúde para esclarecer dúvidas e também tem um caráter educacional e um apoio técnico. Como que está funcionando? O paciente ele vai lá no PSF, faz o atendimento, o médico está atendendo o paciente e esse paciente, o médico ficou com dúvida em algum caso para estar resolvendo. Antes de encaminhar para um especialista, esse profissional da atenção primária, com o intuito de resolver o problema do paciente dentro do próprio território, para ele não ficar deslocando desnecessariamente, ele acessa, através da plataforma de teleconsultoria, um profissional do Hospital das Clínicas da UFMG, que é o projeto que a gente tem em parceria, e faz a discussão do caso. Depois, esse profissional, ele tem até 72 horas para encaminhar as respostas e dar condução do quadro clínico mais apropriado. O telediagnóstico, ele é um exame através de laudos. Quais que nós temos aqui em Montes Claros disponíveis hoje? Nós temos o eletrocardiograma, que já temos em algumas unidades, a mamografia, mapeio de quadros, nós temos o telelaudo e o raio-x. Então, estes, até então, são os que nós temos disponíveis. Pode passar. Como que aconteceu esse processo de implantação aqui no município? A parceria é com a UFMG, Secretaria de Estado e o Ministério da Saúde. Os financiadores desse serviço é a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, em parceria com os municípios. A adesão que Montes Claros fez foi em 24 de 6 de 2024. Ele cumpriu agora nesse ano todas as funcionalidades, mas o início das atividades iniciou em março de 2025. Como que iniciou esse serviço? Primeiro, o cadastro de todos os profissionais na plataforma. Então, nós criamos um formulário no Google Forms, onde os profissionais alimentaram os dados e a secretaria que consolida essas informações e envia para a equipe da UFMG, cadastrando todos esses profissionais. A partir de então, cadastrar, o profissional ele vai acessar a plataforma. Hoje nós temos 30 especialidades disponíveis, mais a orientação educacional. Pode passar. Temos 422 profissionais cadastrados. Eu acho que vocês colocaram a apresentação, eu
enviei uma outra depois. É a outra. Mas aí tudo bem, a gente continua. Pode passar. Mas aí vai faltar algumas informações nessa. Você abre a última que eu enviei? Não é essa não, é a outra. Desculpa aí. A última versão que foi enviada. Você pode trocar? Vai não. Então eu vou continuar com essa lista, tá bom? Pode passar. Aí vai faltar só algumas informações mais detalhadas que eu recebi hoje da equipe do projeto, mas pode passar. Nós cadastramos primeiro os profissionais da atenção primária e agora estamos entrando numa fase de cadastrar os profissionais da atenção secundária. Nós temos hoje 462 profissionais cadastrados. E destes profissionais cadastrados, 62 realizaram as teleconstorias. Então, equivale aí, quando a gente avalia, que está muito incipiente ainda o uso da ferramenta de teleconsultoria. Só com 14,5% do percentual de profissionais que estão utilizando o serviço. A outra etapa que os profissionais precisam estar, que nós vamos estar fazendo agora, é o cadastro da atenção secundária. Então, a deliberação da CESMG autorizou, agora nesse mês, foi publicada no mês passado, e neste mês nós vamos iniciar o cadastro também dos profissionais de atenção secundária. Essa nota informativa aí, que ele projetou, ele tirou. Essa nota informativa que vem autorizando o cadastro dos profissionais de atenção primária. Volto à secundária. Volta no slide, Paulo. Passa para o próximo. Essa aí é a plataforma, viu, gente, que os profissionais acessam para as especialidades. Então, através dessa plataforma, que eles vão estar acessando e discutindo casos com o profissional. Pode passar? Essa aqui é a plataforma onde os profissionais fazem as capacitações. Essas capacitações, elas acontecem 3 vezes por semana e são disponíveis, e tem um grupo de WhatsApp da equipe do projeto, que a qualquer momento o profissional, se ele tem alguma dificuldade, ele vai estar mandando a mensagem no grupo e eles vão estar entrando em contato. Pode passar? As ações que foram realizadas, nós convidamos a equipe do projeto da UFMG para vir até Montes Claros. Nós tivemos as reuniões de sensibilização, com os profissionais, com toda a equipe da regulação, da atenção primária, Superintendência de Saúde, CESMG, nível central, equipe do projeto, coordenadores dos médicos da residência e coordenador da atenção primária. Pode passar? Teve a reunião da CIB em abril para sensibilizar os municípios, no norte de Minas todo. Esse projeto ele é para todo o estado de Minas Gerais, tem 8 macro-regiões que são contempladas com serviço. E a macro-região de Montes Claros é uma delas. Pode passar? Pode passar? Aqui uma sequência de capacitações, no dia 8/4 teve uma capacitação pelo YouTube. Essa capacitação está gravada, qualquer profissional pode assistir para os esclarecimentos e as experiências exitosas da teleconsultoria. Pode passar? Em Montes Claros nós fizemos também capacitação com todos os profissionais médicos, enfermeiros, no mês de abril, e treinamentos na plataforma 3 vezes por semana, mobilização com os coordenadores da residência médica, seminário com os residentes e profissionais do Mais Médico. Esse seminário ele foi virtual, a equipe da UFMG fez para a gente a apresentação e a sensibilização desses profissionais. Pode passar? Outra capacitação que nós fizemos foi 15 e 16 de abril, lá no auditório da FIPMOC, o secretário
esteve presente. O Mariano, ele foi o médico que fez a sensibilização, né, dos colegas, e neste momento nós aproveitamos para fazer uma higienização da fila com os profissionais da atenção primária no pré-natal de alto risco. E nós estamos dando continuidade na higienização das filas através do serviço de teleconsultoria. É uma oportunidade que o profissional pode estar chamando o paciente, acolhendo para o atendimento e avaliar a real necessidade daquele paciente estar há tanto tempo numa fila de espera e não teve acesso ainda. Ele pode tentar resolver o problema desse paciente através da teleconsultoria. Pode passar? Essa é a evolução do serviço de teleconsultoria no município. Como que Montes Claros desempenhou. Em março, os profissionais realizaram 16 teleconsultorias, em abril 48, em maio 77, junho 59 e em julho 163 teleconsultorias foram realizadas. Como vocês podem verificar, é uma amostra ainda muito pequena pela quantidade de profissionais que nós temos cadastrados. Mas mesmo assim, Montes Claros foi destaque na macro-região de saúde, ficando o município em primeiro lugar com a realização de teleconsultorias. Pode passar? Essas aí são as teleconsultorias solicitadas, né? As 25 especialidades mais demandadas no município de Montes Claros foram essas, teve um destaque ali de 66 de dermatologia e a segunda é reumatologia. A reumatologia que nós estamos fazendo a higienização da fila de reumato através do serviço de teleconsultoria. E o tempo médio de resposta desses profissionais, que a participação é até 72 horas, o tempo médio está sendo de 34 horas para a resposta. Pode passar? O status hoje, nós temos 441 profissionais cadastrados na plataforma, 64 solicitados teleconsultorias, que o equivale a 14,5%. E 363 no total de teleconsultorias realizadas em Montes Claros no mês de março. E em março, gente, nós iniciamos, foi no finalzinho de março, viu? Estava ainda acontecendo capacitações em março e abril. Por isso que a demanda, as solicitações foram bem baixas. Pode passar? Como que nós estamos fazendo esse trabalho aqui em Montes Claros? Nós estamos, todo mês, a gente avalia quem foi o profissional de destaque do mês na realização de teleconsultoria, aquele profissional que mais realizou teleconsultoria. A doutora Maria Helena Zabum, ela foi destaque de teleconsultoria em abril e maio. Ela é da unidade Antônio Pimenta. Ela foi a que mais solicitou. Até agora, de março até julho, ela já realizou 30 teleconsultorias. No mês de junho, nós tivemos como destaque a doutora Emily, Sabrina, Laura, Camila e Nayara. Deu um impacto técnico no mês de junho. E em julho, agora foi a doutora Ana Luísa Cipriano e Mônica Mendes Vieira. Cada uma realizou 16 teleconsultorias e deu assim um impacto técnico. E nós vamos até a unidade de saúde, a gente conversa com o médico para ver se essas teleconsultorias que elas fizeram realmente evitou o encaminhamento pela atenção secundária e se esse paciente fechou o diagnóstico dele, se resolveu o problema ali no território. E o objetivo principal é tornar a atenção primária mais resolutiva. Pode passar? Aqui são os profissionais, quando a gente vai, nós levamos um cartão para estar agradecendo, né, os profissionais pela iniciativa de utilizar a ferramenta e a gente só faz uma foto na frente da unidade e entrega esse cartão depois da nossa conversa e a gente grava um vídeo também do profissional relatando, né, a experiência da teleconsultoria, como que foi e depois a gente reproduz nos meios digitais aí, de divulgação da Secretaria Municipal de Saúde. Esse é o cartão que nós entregamos para os profissionais. Esse é do mês de julho, nós ainda vamos até as unidades, né? Do mês de julho nós não fomos ainda, nós recebemos o resultado ontem. Pode passar? E aqui o ranking de Montes Claros está classificado em primeiro lugar na Macronorte
Norte em solicitação de teleconsultoria, Salinas em segundo e Itaiobeiras em terceiro. Pode passar? Quais são os desafios, gente, para a realização da teleconsultoria? Mobilização dos profissionais de saúde para o uso das novas tecnologias. Muitos profissionais ainda têm resistência com essa novidade de usar a teleconsultoria. Então, nós precisamos trabalhar, pedimos aqui a colaboração do Conselho para estar nos ajudando também nessa sensibilização. Então, articular com os demais setores a transformação digital do sistema de saúde nos lares, aquisição de kits de estruturação de equipamentos para a telesaúde nas unidades. Hoje, todas as unidades de saúde de Montes Claros, elas têm condição de fazer a teleconsultoria. Não precisa da câmera. Você faz através só do computador, com acesso à internet, você consegue fazer. Mas a Secretaria de Saúde de Montes Claros tem um projeto para expandir para a teleconsulta. A teleconsulta é quando o paciente vai ter o acesso direto com o especialista fazendo a consulta através das ferramentas digitais. Então, vai ser uma nova aquisição. Aí, nesse momento, a gente vai precisar de ter as salas estruturadas nas unidades da saúde, mas a Secretaria já está em fase de orçamento para a implantação desse serviço. E vamos trazer para vocês quando o projeto estiver já pronto e aprovado, e trazer para aprovação do Conselho. Aqui é uma mensagem: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, se nós tivermos todos os profissionais das unidades atuando no dia a dia, tentando resolver o problema do paciente no território, nós vamos conseguir ter uma saúde mais resolutiva na nossa atenção primária e no município de Montes Claros. Pode passar? Obrigada a todos e eu estou à disposição. Algum conselheiro? Mas eu envio vê se consegue abrir.
Eu envio para vocês no grupo e vocês vão caber, tá bom? Obrigada. Agradecemos, André, a apresentação e peço que a gente consiga dissipar essa informação dos conselhos locais para que nossos conselheiros locais façam essa discussão juntamente com a população para a gente cobrar os médicos para acessar. Porque há essa diferença. Teleconsultoria não é teleatendimento, não é teleconsulta. A teleconsultoria ela é o profissional, né? É o profissional, como ela citou. Tira a foto, manda para o especialista volta depois de um prazo. Né? Essa modalidade que você estava citando, que você pensou, é o teleatendimento. Aí no caso liga para o paciente. Né? Então, mas eu acho que é importante a gente fazer essa discussão, levantar isso nos conselhos locais, junto com as entidades que nós representamos, que o conselho não é representado por pessoas, sim por entidade. Então, que as nossas entidades fortaleçam essa discussão para a gente aprimorar cada vez mais o acesso a esse material que é tão rico. Bom, agradecemos, Andréia. Mais algum conselheiro? Foi solicitado à mesa, diretora, uma nova inversão de pauta. Peço até a posição também da nossa palestrante, né, de Lu, que parece que é uma palestra que é um pouco mais delongada, que seria fazer a alteração da 3.4 pela 3.3, né? Seria a apresentação da cobertura vacinada da União e o plano de contingência. E a gente investe deixando como 3.4 o fluxo de autoria. A gente tem a autorização da nossa palestrante. Boa tarde a todos. Conforme o Marcos falou, né, foi meio de última hora que a gente fez esse levantamento, né? Inclusive tem tudo pronto, os dados estão prontos, está tudo pronto, só não deu para preparar de forma em slides os dados. Eu tenho uma apresentação do fluxo da auditoria. Essa está tranquila porque já existia. Agora, esses dados estão levantados, não está assim no formato apresentado, tá bom? Se vocês quiserem deixar para a próxima pauta, já que hoje está mais extenso os assuntos hoje, se vocês quiserem. Tem uma dúvida para a gente da documentação referente à auditoria? Não. Não tinha utilizado, não. Logo aí você tinha pedido até mais. Sobre o fluxo, eu não posso falar. Já que o conselheiro também está ausente, né? Ele está na Seria interessante que mandasse para a gente essas informações antes, para a gente dar uma olhada. Sim. E aí está tendo você fazer a apresentação? Então, conselheiros, vamos colocar em votação que a pauta 3.4 ela vai ser postergada para a próxima reunião. 3.3 vai ser postergada para a próxima reunião com a apresentação dos dados, inclusive encaminhado ao conselho para uma apreciação prévia. Em regime de votação, então está suprimido o item 3.3 previsto para a próxima reunião do conselho. A definir se será extraordinária ou ordinária, tá? Isso a gente vai ver com a mesa diretora. Eu prefiro que seja ordinário, que é um tema sensível e eu acredito que seja importante para a situação presencial. Mas a gente vai colocar isso no conselho, tá bom? Então, nesse caso aí, eu faço contato com a pessoa que solicitou as sim, informações, que é importante que ele esteja presente, porque senão vai ficar querendo saber de tudo. sim, faremos contato com os conselheiros de Se ele solicitou. concordar com a disponibilidade, a gente pode pedir extraordinário. E aí resolve o problema. Ok. Então vamos dar continuidade. Vamos para o item 3.4, apresentação da cobertura vacinal da H1N1 e qual o plano de contingência. Priscila? Resumo para nós, tá? Boa tarde a todos. Sou Priscila Pimenta, para quem não me conhece, hoje eu estou como gerente de vigilância epidemiológica do
nosso período sazonal em relação aos vírus respiratórios do ano de 2025. E como essa rede ela foi preparada para passar por esse período sazonal. Então, a influenza é uma doença, né, assim como a H1N1 causada por um vírus, que vai acometer o sistema pulmonar. E a principal defesa que nós temos contra ela, além das ações de boas práticas e etiquetas respiratórias, é a vacina. Pode passar. Então, o Ministério da Saúde, em 7 de abril, ele lançou a campanha de imunização e prontamente o município de Montes Claros já realizou, já estava previamente com sua rede preparada, com todas as salas de vacinas e imunizadores prontos para estar recebendo esse imunizante, começar assim que a vacina chegasse no município. E diferente dos outros anos, o Ministério da Saúde ele colocou que a vacina agora ela fará parte do calendário vacinal. Então, ela virou rotina para aquele público maior de 60 anos, gestante e crianças, a partir de 6 meses até 5 anos de idade. Então, esse é o nosso público focal, porque é o público que mais adoece e hospitaliza. Pode passar. Em 25 de abril, ele expandiu. Então, assim, antes de realizarmos o GP de imunização, ele expandiu para o público geral, disponibilizando esses imunizantes. Só que no dia 18 de junho, ele retornou esse público. E agora entrou para o público prioritário novamente. Qual a importância dessa informação? Pode passar para mim. A importância dessa informação é a quantidade de imunizantes que nós temos. Então, tem uma nota de desabastecimento do imunizante. Então, ele está sendo recebido com uma menor quantidade. E o município de Montes Claros tem hoje em suas salas e rede de fio 8.870 imunizantes. Então, nós somos dos municípios da Macro Norte aquele que tem mais vacinas e que precisamos levar essa vacina à população. A meta é 90% para aquele grupo prioritário. E hoje nós contamos com 44 salas de vacinas, 2 vacimóveis. Pode passar para mim, por favor? Isso. Aqui vocês vão conseguir verificar um panorama geral das nossas vacinações. Então, em azul é a nossa população e em vermelho foram as doses aplicadas. Então, nós já aplicamos em idosos 48%, nós aplicamos em crianças maiores de 6 meses e 5 anos 56% e em gestantes 64%. Nossa cobertura é uma das maiores coberturas, na verdade, nossa cobertura é a maior cobertura da Macro Norte. Nós estamos acima, mantendo a média nacional e um pouco acima da média estadual. Então, ano passado, se vocês observarem, nós fechamos o ano inteiro com a cobertura de influenza de 64%. E este ano, pode passar, Alexandre? Por favor, público geral. E este ano, nós passamos no período sazonal com maiores aplicações do que o ano passado. Tá? E com isso, nós conseguimos passar assim, com casos notificados, mas em relação à comparação do número de casos que nós tivemos no ano anterior, nós passamos este ano com o menor número de casos de adoecimento pelas síndromes respiratórias. Mas não foi somente essa ação, contou com uma equipe de peso da Secretaria Municipal de Saúde, que eu vou chegar no que nós conseguimos fazer. Então, a nossa média estadual, quando a gente pega e calcula a porcentagem das vacinas, nós estamos com 57%. Dentro do estado de Minas Gerais, nós estamos apenas atrás de Diamantina, que puxou já 64% de cobertura. Então, nós fizemos um grande dia D. Diga-se de passagem, foi um dia D de maior número de doses aplicadas. Nós conseguimos em apenas um único dia aplicar 4.252 doses. Apesar de nós termos feito lá no Parque Sapucaia a abertura do dia D, todas as salas em zona rural estavam abertas realizando a imunização. E além disso, nós conseguimos trabalhar o cartão vacinal de crianças e completar com outros imunizantes. Volta para mim, eu queria falar uma coisa muito essencial. Eu gostaria de falar da interação que a vigilância epidemiológica está tendo com a atenção primária. Nós verificamos que durante o período sazonal era preciso fazer algo para conseguirmos
proteger esse nosso público prioritário e sentamos junto com a atenção primária para desenvolver um plano de ação que dessa vez não foi conduzido apenas pela vigilância, foi puxado pelo coordenador da atenção primária e pela diretoria de atenção primária, que acionou todas as suas equipes para que cada enfermeiro realizasse busca ativa da sua área. E neste plano de ação, nós mobilizamos os carros e todos os dias nós temos casa a casa. Todos os dias saem 5 carros, além dos 2 automóveis, para fazer casa a casa. Então, assim, este plano de ação ele ainda está em funcionamento. Só que agora fica uma demanda que a gente deixa ao Conselho, né? Nos ajudar em relação à mobilização social. Nós precisamos quebrar fake news, nós precisamos conscientizar em relação à importância do imunizante, porque nós, como profissionais da saúde, estamos vivenciando, verificando aqui números e fatos que, através de uma imunização e uma rede estruturada, nós conseguimos mobilizar nossa rede para diminuir as hospitalizações, para diminuir, né, a dificuldade daquelas famílias que ficam 1, 2 dias com uma criança em síndrome respiratória e passam dentro de um hospital. Então, nós precisamos dessa mobilização social. Pode passar para mim, por favor? Então, aqui são algumas estratégias já desenvolvidas entre a vigilância e a atenção primária, que é a estratégia de imunização na zona rural, né, que funciona todos os dias, nós temos uma técnica que ela faz zona rural. Tem a vacinação na escola, tem a vacinação na asilo, hospitais, presídios socioeducativos. Pode passar. O nosso plano de contingência do município de Montes Claros é da referência nacional. Então, como se deu esse plano de contingência que eu falei, que foi uma ação a várias mãos, né? O plano de contingência ele foi orquestrado por todos os setores da vigilância e da Secretaria de Saúde. Então, nós contamos com a regulação, né, com a Diretoria de Vigilância de Saúde, com a atenção primária, com a referência dos laboratórios para desenvolvê-los. Então, ele não foi pensado apenas por uma pessoa. E, após feito isso, nós o publicamos a nível nacional. Então, hoje, o município de Montes Claros, se você jogar no Google e perguntar lá sobre referência para como fazer um plano ou que tenha um plano de contingência, Montes Claros aparecerá tanto para o de síndromes respiratórias quanto para o de arbovirose. Porque a saúde que vocês estão aqui conduzindo é uma saúde de qualidade. Pode passar. Ele foi pensado em 3 níveis e nós iríamos startar alertas junto com a regulação, com a diretoria de Patrícia. Então, nós fizemos 3 níveis de alerta. No nível 1 seria aquele cenário mais tranquilo e diariamente a gente estava analisando leito por leito, pessoa por pessoa, caso por caso. E se eu ficasse na dúvida se aquela pessoa estava realmente naquele leito, eu tinha um técnico que corria o leito para ver realmente como ele estava. Então, nós diariamente divulgamos esses boletins e fomos startando os níveis e evoluindo nas ações que foram programadas para esse nível. Pode passar. O nível 1, né, nós fizemos um monitoramento contínuo dos dados, em conjunto com vigilância e regulação, disponibilizando os testes de RT-PCR e antígeno para toda a rede, inclusive os hospitais. Então, todo paciente chegasse com sintoma respiratório lá no hospital, ele teve acesso a um teste de antígeno para a condução do caso, que foi disponibilizado pelo município de Montes Claros. Então, isso foi levado também como experiência para o Estado, para que implantassem em outros municípios. Foi capacitado os profissionais da atenção à saúde e feito o abastecimento da rede com todos os insumos necessários para que passássemos por esse período. Pode passar. E startando no nível 2, isso já estava planejado, nós iríamos disponibilizar atendimento médico em uma unidade próxima ao Orfeu de Claros e uma unidade próxima à UPA, para que aqueles pacientes, se fossem atendidos lá com a faixinha verde no Manchester, eles dessem vazão para essas unidades e o médico já estava lá em um consultório esperando para dar vazão, para que ele não ficasse muito tempo ali esperando. E isso ocorreu. Então, à medida que foi avançando, né? E além disso, nós planejamos a suspender, caso entrasse em um cenário mais crítico, a suspensão dos leitos das cirurgias eletivas lá do Orfeu, neste momento parando a agenda dos 13 leitos para atender a síndrome
produtos respiratórios. E se o cenário ficasse crítico, nós iríamos mobilizar para parar mais 10 leitos e, além disso, ampliar os 20 leitos de terapia intensiva e 14 leitos de suporte ventilatório. Pode passar. Então, essa foi a mobilização feita. Nós não precisamos parar cirurgias eletivas do Alfeu, porque nós tivemos uma resolução do Estado que ampliou as vagas, né, em relação aos leitos pediátricos. E gostaria de deixar que este foi o plano de contingência que eu tive o prazer de participar com essa equipe que me faz crescer um pouco mais a cada dia. Obrigada. Parabéns, foi bem sucinta, muito bom. Algum conselheiro? Não? Eu só queria trazer um. Alexandre? Do leito. Eu falei que para o plano de contingência a gente não precisou desmobilizar os leitos do Alfeu, porque teve uma resolução do Estado, nós ampliamos esses leitos e conseguimos passar aí com rotatividade um giro de leito de cerca de 1,5 dia para cada criança que estava hospitalizada. A gente monitorou isso também. Nós atingimos o nível 2 do plano. Mais uma vez, parabéns à Priscila pela apresentação. E sobre a mobilização social, acredito que a gente tem um cenário muito importante de Montes Claros, que a gente pode começar a pensar a utilização dele, que são as feirinhas. Inclusive, convidar todos para estar hoje na feirinha do meu bairro, Jardim Primavera, tá? Que é um lugar muito importante. Quando a gente fala de mobilização social, a gente tem que pensar em lugares onde tem essa sociedade, né? Então a gente precisa estar nesse lugar, divulgando sobre a campanha. Se for possível, tiver um técnico que está trabalhando no horário estendido, que ele vá até esse local e fique lá de prontidão, né? Porque o que acontece? Esses locais, um chama o outro. Chega uma senhorinha que está vacinando, vamos lá, comadre. A comadre vai. Tem uma criança vacinando, a outra vai. Então, a mobilização social, ela tem que ser feita onde há também esses espaços sociais, né? Então, as feirinhas, os parques, né? A gente está vivendo um cenário muito importante de Montes Claros, que são as corridas de rua. É importantíssimo que lá também se tenha os aparatos com a divulgação da mobilização social para estar ofertando esse serviço também no público-alvo ou completando as outras campanhas que se tem possível. É um cenário importante que a gente pode começar a pensar e mobilizar também. Então, mais alguém? Não? Vamos dar seguimento. Então vamos lá para o item 3.5. 3.5. Os leitos de sinergia. Não, a gente não apresenta não. Essa é a Vanessa. Agora é a Vanessa. A gente vai para Boa tarde, gente. Vou dar continuidade à apresentação de Priscila, né? Quando ela fala dos leitos clínicos e os leitos de UTI que foram disponibilizados aí para síndromes respiratórias. Então, como nós fizemos, né, aos anos anteriores, nós encaminhamos aí o ofício para todos os prestadores que pudessem disponibilizar os leitos de UTI e leitos clínicos, além do que já estava sendo ofertado para o município de Montes Claros, nesse momento sazonal das síndromes respiratórias. Pode passar? Então, nós tivemos aí como normativa, né, a nível federal, a portaria, que coloca esse período como caráter excepcional e temporário, e aí a gente teve também a nível estadual, né, as deliberações, e a nível municipal, o decreto do município declarando aí a situação de emergência em saúde pública. Pode falar.
tá? Então, encaminhamos para todos os prestadores e os prestadores que colocaram à disposição foi o Hospital Mário Ribeiro e o Hospital da Santa Casa, os leitos de terapia intensiva pediátrica. No Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, nós tivemos aí 20 leitos e o Hospital Santa Casa foram 10 leitos de UTI pediátrico, além do que já estava sendo ofertado no contrato vigente. Aí também nós tivemos 10 leitos de suporte ventilatório e 10 leitos do Hospital Universitário e 10 do Hospital Mário Ribeiro, que são os leitos intermediários. E como Priscila já havia falado, aí nós tivemos o suporte também do Hospital Mário Ribeiro e do Hospital Clemente Faria, de 25 leitos clínicos, né, para o atendimento dessa população. Esses leitos, gente, eles ficaram disponíveis a partir do final de maio e vão encerrar agora no mês de agosto. Esse é um período, né, somente de 3 meses. O Hospital Mário Ribeiro, nós já disponibilizamos 20 leitos clínicos. Tá? Já foram disponibilizados, aí como coloquei na apresentação, no dia 2 de junho. E aí as portarias que homologam, né, todo esse processo e o incentivo financeiro disponibilizado para os prestadores. Alguma dúvida? Teve problema no preparo de tomar dinheiro? Eles conseguiram receber? Que tipo de problema? Porque ano passado teve um contrato deles que não conseguiu receber o recurso, questões relacionadas ao CNPJ lá da Maria. Esse ano resolveu o problema, então recebendo Eles abriram novo. Eles desfiliaram daquela da. Então a diretoria do ano passado já estava fazendo. A Secretaria de Saúde faz um aditivo, né, no contrato vigente e repassa o recurso. Esse recurso, gente, foram disponibilizados pela Secretaria de Estado e pela União. Sem problema. Porque da outra vez a gente